Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre genética molecular. Como que o nosso corpo produz, fabrica uma proteína. Para entender, a gente precisa aprender sobre 3 processos importantíssimos: duplicação, transcrição e tradução. Mas antes de falar desses 3 processos, vamos falar um pouquinho de proteínas, tá? O que são as proteínas? Vamos ver algumas funções dessas proteínas. Proteínas essas que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Só para vocês terem uma noção, as proteínas, algumas delas, têm função estrutural, formam a membrana plasmática das nossas células. A gente tem aqui a proteína colágeno, que dá a estrutura e a flexibilidade da nossa pele. Ela também tem função contrátil, na contração muscular, proteínas como miosina e actina. Tem função catalisadora, aceleram as reações químicas. Função transportadora, a hemoglobina, que é uma proteína ligada aos glóbulos vermelhos, transportam oxigênio, tá? Função imunológica, os anticorpos do nosso corpo são proteínas. Tem também função hormonal, regula o índice glicêmico do nosso sangue, insulina e glucagon. Também tem função de reprodução, os gametas do nosso corpo também são proteínas, ok? Então agora que a gente já viu como as proteínas são importantes, vamos entender como elas são formadas. Primeiro, uma ou mais proteínas são formadas por aminoácidos, tá? Aminoácidos são compostos que existem ou não no nosso corpo. Eles podem ser classificados como aminoácidos naturais, que o nosso corpo consegue produzir sozinho, a partir de açúcares e carboidratos. E também nós temos os aminoácidos essenciais. O nosso corpo só consegue produzir se ingerirmos alguns tipos de alimentos ricos em proteína, como leite e carne. Depois, lá quando a gente falar sobre compostos orgânicos e inorgânicos, eu vou entrar em mais detalhe nos aminoácidos. Mas só por curiosidade, essa aqui, do lado esquerdo embaixo, é a estrutura de um aminoácido. Reparem que todos os aminoácidos têm essa estrutura. O que muda é esse Rzinho vermelho, que é o radical. Então, todos eles possuem a mesma estrutura. O que muda é o radical de cada um. Ok? Bem interessante isso. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem essas letras do alfabeto. As letras do alfabeto seriam os aminoácidos. E para a gente formar uma proteína, a gente precisa de vários aminoácidos. Assim como para a gente formar uma palavra, a gente precisa de várias letras. Então, vários aminoácidos formam uma proteína, assim como várias letras podem formar uma palavra. Ok? Bem interessante esse exemplo. Então, vamos entender primeiro, vamos falar um pouquinho sobre DNA, esse ácido desoxirribonucleico. É uma molécula localizada no núcleo da célula, das células eucariontes, e no citoplasma das células procariontes. É formada por 2 fitas na forma de uma dupla hélice. Olha aqui, o famoso desenho do DNA. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Responsável por armazenar todas as informações genéticas de um organismo. Ele possui a receita de como fabricar um novo indivíduo. E as fitas que formam essa molécula são compostas por uma sequência de nucleotídeos. O que é nucleotídeo? Nucleotídeo é um composto por fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Pentose são açúcares, tá? No caso do DNA, a pentose é o desoxirribose. E no RNA, a pentose é a ribose. E nós vamos ver também que existem 5 tipos de bases nitrogenadas. 3 são comuns para DNA e RNA, e uma é exclusiva do DNA e outra é exclusiva do RNA. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos ver como é que é um nucleotídeo? Olha o nucleotídeo aqui,
um fosfato, um açúcar, que é a pentose, e base nitrogenada, ok? Os nucleotídeos de uma fita se ligam a outros da outra fita pelas bases nitrogenadas, através de pontes de hidrogênio, ok? E os nucleotídeos da mesma fita são ligados entre si pelos fosfatos e pentoses. Vou mostrar um exemplo aqui agora. Olha esse desenho. Aqui a gente tem uma dupla fita, toda enroladinha e comprimida. O que foi feito? A gente esticou essa fita e abriu, desenrolou. Então, a gente tem um lado da fita aqui, o lado esquerdo, e aqui a gente tem o lado direito. Olha os nucleotídeos aqui, ó. Grupo fosfato, pentose, base nitrogenada. Grupo fosfato, pentose, base nitrogenada. A mesma coisa do outro lado, tá? Então, as fitas de DNA ou do RNA são formadas por nucleotídeos. Então, vamos aqui. Aqui nós já temos, né? Já vimos grupo fosfato, pentose, base nitrogenada. A sequência e a quantidade desses nucleotídeos é que irá determinar as características de cada indivíduo. Se é alto, se é baixo, se tem a pele clara, a pele escura, o cabelo enrolado, o cabelo liso, o olho claro, o olho escuro. Então isso tem a ver com a quantidade e a sequência desses nucleotídeos. Como eu já falei antes, a pentose, o açúcar do DNA, é a desoxirribose. E o açúcar, ou pentose, do RNA é a ribose. Para quem gosta de química, aqui ó, tá? Um exemplo, a estrutura da ribose e a estrutura da desoxirribose. Então, vamos falar sobre as bases nitrogenadas. Eu disse que eram 5: adenina, guanina, timina, citosina e uracila. O que vai diferenciá-las é a quantidade de anéis em suas ligações. As consideradas púricas ou puras são maiores e contêm mais de um anel, e elas são classificadas em adenina e guanina. E nós temos as pirimidinas ou pirimídicas, que têm apenas um anel na sua composição, que são timina, citosina e uracila. Como você pode me ajudar na hora de saber? Quando a gente fala de um elemento, de uma coisa, de uma substância pura, o que vem na sua cabeça? Cara, na minha cabeça vem a água, né? Água, uma substância pura. Então, água, A e G, de adenina e guanina. Então, na hora da classificação, quando você lê púrica, lembra de água. E água você vai lembrar de adenina e guanina. Então, púricas, adenina e guanina. As outras três são pirimídicas ou pirimidinas, tá? Lembrando, adenina, guanina e citosina tem no RNA e no DNA. Timina é exclusiva do DNA e uracila é exclusiva do RNA. Daqui a pouco a gente vai entender como isso funciona. Vamos entender o primeiro processo. O DNA, ele possui as informações, como a gente já falou. Ele é que manda, ele é o chefão. O RNA, ele só executa o que o DNA manda, tá? Toda vez que a célula se divide, essas informações devem ser passadas para as células filhas. Reparem aqui, ó, tá vendo o mouse aqui nesta fita? Isso é uma dupla fita de DNA. No primeiro processo, chamado de duplicação, que você também pode encontrar em alguns livros, polimerização ou replicação, é o que? É de uma fita ou uma dupla fita, você ter duas duplas fitas. Isso é o processo de duplicação. Uma fita de DNA vira duas fitas de DNA. E como isso é possível? Repare que aqui, ó, uma das fitas é amarela, tá? Só um exemplo, e outra fita é roxa. Quando elas se separam, a fita amarela vai para um lado e a fita roxa vai para o outro. Só que DNA é formada por duas fitas. Então, essa fita roxa e essa fita amarela, elas não podem ficar sozinhas. Tem que formar uma outra fita paralela, ok? Essas fitas paralelas são formadas de acordo com as bases nitrogenadas que estão nas fitas mães. Por isso que esse processo de duplicação, nós dizemos que é semiconservativo.
Por quê? Porque conserva a metade da fita de DNA mãe. A outra fita é formada a partir da célula a outra fita é formada a partir da fita que já existe, que é da célula mãe que foi separada, ok? Por isso que é semiconservativa, conserva parte do seu material genético, das suas bases nitrogenadas, tá? E uma coisa muito importante, um detalhe muito importante, as fitas elas são antiparalelas, e a gente já falou que elas são ligadas por pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio são fáceis de ser quebradas, tá? A adenina, que é uma base nitrogenada, ela sempre vai se ligar à timina, ou vice-versa, timina com adenina. E a citosina sempre vai se ligar à guanina, ou vice-versa, guanina com citosina. Coloquei aqui em vermelhinho para você ficar mais fácil o entendimento. Detalhe, isso é no DNA, tá? RNA a gente não tem timina, ok? Se tiver timina, nós estamos falando das bases nitrogenadas do DNA. E reparem um detalhe aqui. Em relação à quantidade de ligações, o número de anéis, a gente tem algumas ligações com 5 cadeias e outra com 3. Então, sempre que for começar o processo de duplicação, será sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Por isso que a gente diz, em alguns exercícios, várias questões, qual o sentido da vida em relação ao processo de duplicação do DNA. Sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Vai começar de onde tem mais cadeias e vai terminar onde tem mais cadeias, menos ligações. Ok? Então, 5 linha, 3 linha, tá? Aqui, ó. Em uma extremidade da fita do DNA está livre a hidroxila do carbono 5 da primeira pentose. E na outra está livre a hidroxila do carbono 3 da última pentose. Então, ó, 5 linha, 3 linha, sempre nessa direção. Durante a duplicação do DNA, fundamental para a divisão celular, mitose e meiose, a DNA polimerase, que é uma enzima que a gente vai ver depois a sua função, sintetiza as fitas de DNA no sentido 5 linha e 3 linha, formando fitas complementares. Então lembra que eu mostrei no desenho? Vou voltar aqui, ó. Lembra que eu mostrei aqui que essa fita é sintetizada, que essa fita é formada a partir da sintetização da célula mãe? Então isso vai acontecer sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Ótima questão de prova essa. Então, ó, já que a gente aprendeu que DNA, nós temos as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Vou te dar 5 segundos para você saber qual é a base nitrogenada que se liga a essas aqui. Imagina que essa sequência de bases nitrogenadas é da fita que foi dividida da célula mãe. Então precisa ser formada uma fita aqui embaixo, tá? Para ser formada uma fita aqui embaixo, precisa da sequência, do pareamento dessas bases nitrogenadas. Então vamos lá. Adenina se liga com quem? Timina se liga com quem? E assim sucessivamente. Vamos lá? A se liga com quem? Com T. T se liga com quem? Com A. Muito bem. G, guanina se liga com quem? Com C. E agora eu tenho C, se liga com quem? Com G. E assim sucessivamente. Então, olha só, a outra fita do DNA vai ser formada de acordo com as bases nitrogenadas que existem na célula, na fita mãe. Então, ó, A com T, T com A, T com A, G com C. Essa sequência e a quantidade é que vai dar as características do indivíduo. Muito interessante, né? Ai, nossa, mas como que eu vou decorar isso, professor? A com T, T com C, C com G. Como é que eu vou fazer isso? Beleza, vou te dar uma dica. Conhece essa menina aqui? Conhece essa marca? As meninas conhecem essa marca aqui, ó. Ó. Gucci, marca de bolsas, né? De roupas. Então, ó, lembra de Anitta que usa a marca Gucci. Para que isso, professor? Tá fazendo propaganda?
Claro que não. Estou te ajudando a estudar. Olha só. Anitta, algumas letras, algumas vogais que tem aqui. Opa, vogais não. Anitta, vamos aqui ó, no nome dela. Anitta, de várias letras, a gente tem o quê? A e o T. Anitta, A e T. A de adenina, T de timina. Então, ó, Anitta, A com T, ou T com A. E a palavra Gucci, que a Anitta usa? Gucci, G e C. Aqui, ó, guanina e citosina. G com C ou C com G. Nunca mais você vai esquecer isso, ok? Então, no DNA, no processo de duplicação, lembre que a Anitta usa a marca Gucci. Anitta, de adenina com timina, e Gucci, de guanina com citosina. Esse é o pareamento, tá? Você nunca mais vai esquecer disso. Só que, lá em 1900 e lá vai fumaça, o austríaco Irving Chargaff, ele descobriu uma coisa interessante. Por que acontecem esses pareamentos entre adenina, timina, guanina e citosina? Por quê? Ele descobriu que a porcentagem entre essas bases nitrogenadas eram iguais. Então, por isso que elas se ligavam de uma fita para outra. Então, se eu tenho uma porcentagem de adenina de um lado, a porcentagem de timina do outro lado vai ser a mesma. Adenina e timina terão a mesma porcentagem, assim como guanina e citosina. E disso foram elaborados alguns exercícios, que são os exercícios sobre a relação de Chargaff. Muito fácil fazer isso. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Vamos calcular, me ajuda, vamos fazer junto. Calcule a porcentagem de guanina existente em uma molécula de DNA no nosso organismo, sabendo que é composta por 30% de adenina. Eu quero saber quantos por cento de guanina eu tenho e o que o exercício me dá? Que eu tenho 30% de adenina. Adenina e guanina se ligam? Não. Adenina é com timina, tá? Guanina é com citosina. Mas olha que interessante. Se eu sei que eu tenho 30% de adenina e que a adenina se liga com timina e timina vai ter a mesma quantidade, então se eu tenho 30% de adenina, eu vou ter quanto de timina? 30% também. Então, 30% de adenina com 30% de timina, 30 mais 30, 60. Para um total de 100%, faltam quantos? 30 mais 30, 60. Para chegar a 100%, eu preciso de 40%. Ainda faltam 40% nessa porcentagem. Então, esses 40% vêm de quem? Das duas bases nitrogenadas, guanina e citosina. Se eu sei que elas têm a mesma porcentagem, então eu pego 40% e divido por 2, dá 20% para cada uma. Então eu tenho 20% de guanina e 20% de citosina. 20 mais 20, 40, somando com 60 eu tenho 100. Então, ó, de guanina eu vou ter 20%. Olha que interessante. Nossa, como você fez isso, professor? Tá aqui, ó. Se temos 30% de adenina, também teremos 30% de timina, já que A é igual a T. Somadas as duas porcentagens, teremos um total de 60%. Para chegar a 100%, faltam 40%. Esses 40% vão ser divididos entre citosina e guanina. 20% para cada uma. Está aqui o exercício feito. Viu que interessante? Muito fácil. Vamos fazer mais dois? Então vamos lá. Calcule a porcentagem de citosina. Então o que eu quero saber? Quantos por cento de citosina eu tenho? O que o exercício me dá? Que eu tenho 15% de timina. Se eu tenho 15% de timina, timina se liga com quem? Você lembra? Com adenina. Então, se eu tenho 15% de timina, eu vou ter 15% de adenina. 15 mais 15 dá quanto? 30. Quanto falta para chegar a 100? 70. Então, desses 70%, eu tenho que distribuir a metade para citosina e a metade para guanina. Então, olha só, eu tenho 35% de guanina, 35% de citosina. Aqui, ó, o que o exercício quer? Citosina está aqui, ó, 35%.
Moleza? Vamos fazer esse aqui, ó. Calcule a porcentagem de adenina. Então, o que eu quero saber? Adenina. O que o exercício me dá? 27% de guanina. Então, se eu tenho 27% de guanina, eu vou ter quantos de citosina? 27 também. 27 mais 27 é igual a 54%. Para chegar a 100%, faltam quantos, meu querido? Ou minha querida? 46%. Então, esses 46%, dividido por 2, eu tenho 23 para timina, 23 para adenina. Olha o que eu quero saber aqui, ó. O exercício está pedindo, ó, 23% de adenina. Moleza? Tenho certeza que vocês acertaram. Então, vamos lá. Vamos agora passar para o RNA. É uma molécula onde sua pentose é a ribose, ok? Então, ó, o RNA é uma molécula responsável pela síntese de proteínas. Por meio do DNA, o RNA é produzido no núcleo da célula, mas também pode ser encontrado no citoplasma de outras células. Beleza? Então, vamos entender esse processo. Olha aqui, ó, o açúcar do RNA é a ribose. E, professor, olha só, tem um U aqui, ó. Não era T? Sim, era timina lá no DNA. Quando a gente fala de RNA, o T, a timina, ela é substituída pela uracila. Então, ao invés de A com T, no RNA é A com U, ou U com A, tá? Citosina e guanina se mantém. Lembrando, o RNA nas células, né, dos seres vivos não é o material genético. Isso vai acontecer lá nos vírus, mas isso não é o nosso caso. O RNA não é o material genético das nossas células, tá? Ele apenas pega as informações do DNA, leva para o citoplasma para construir a proteína. A gente vai ver esse processo. O DNA é formado por uma dupla fita e o RNA é formado por uma única fita. Essa única fita vai ser formada durante o processo de duplicação, ok? Vamos entender como é que isso acontece. Olha esse desenho aqui, que lindo, maravilhoso, ok? Então vamos entender agora o processo de transcrição. Quando a fita se abre, lá no processo de duplicação do DNA, no primeiro processo, uma enzima chamada RNA polimerase, olha ela aqui, ó, redondinha, roxinha aqui, ó, se junta a uma das fitas. Então, ao mesmo tempo, presta atenção, ao mesmo tempo que a fita de DNA está se duplicando, a fita de DNA está formando outras duas, nesse mesmo tempo, uma enzima RNA polimerase se junta a uma das cadeias, né, a uma das fitas mães, e começa a transcrever as bases nitrogenadas, começa a ler as bases nitrogenadas, que para ela são informações. Então essas informações, esses códigos, formam uma fita de RNA. Então esse é o processo de transcrição, onde a enzima RNA polimerase forma uma fita de RNA a partir das informações da fita de DNA. E é nesse momento que a timina do DNA vira uracila no RNA, ok? Enquanto a enzima lê as informações, uma molécula de RNA mensageiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses 3 tipos de RNA, é formada, se desprende da molde da fita de DNA, carregando suas trincas. Guardem isso aqui, ó, trincas, tá? Essas bases nitrogenadas são transcritas de 3 em 3, tá? Lembrando, esses processos acontecem no núcleo da célula. Cada trinca, ou seja, cada vez que 3 bases nitrogenadas são lidas, isso corresponde a um aminoácido. Essa trinca de bases nitrogenadas é denominada códon.
e orienta a posição dos aminoácidos para que as proteínas sejam construídas. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma imagem que vai te explicar isso direitinho. Depois esse RNA mensageiro vai até o citoplasma levando as informações dessa trinca para fabricar uma proteína. Esse RNA mensageiro é envolvido por um ribossomo, que são estruturas livres do citoplasma nas quais são produzidas. Então, olha só, nesse momento em que a fita de RNA é produzida, o RNA mensageiro possui a informação, o código dessa trinca. Então, existe um outro RNA chamado RNA transportador, que tem a função de transporte. Ele pega essa trinca, vai lá no citoplasma, pega o aminoácido correspondente a essa trinca e volta para poder encaixar nessa fita de RNA. Então, as 3 bases nitrogenadas que estão nessa fita são chamadas de códon. E o aminoácido, os 3 bases nitrogenadas, os aminoácidos que vêm trazidos pelo RNA transportador, são chamados de anticódon. É igual no vírus, chave e fechadura? Então aqui a gente tem o códon e o anticódon específico. No ribossomo existe uma molécula chamada de RNA transportador, que codifica as informações do RNA mensageiro e traz o aminoácido ou os aminoácidos necessários para a fabricação da proteína. O DNA mandou, o RNA está cumprindo. Então, depois, lá no processo de tradução, o RNA ribossômico vai orientar a formação da proteína do ribossomo. Então, olha aqui, eu vou colocar esse exemplo. Olha que interessante. Aqui a gente tem a fita de RNA formada, tá? A partir do processo de transcrição. Então, olhem as bases nitrogenadas. A com U, G, U. Reparem que não tem mais a timina, agora é uracila, porque estamos falando de RNA. Então, olha só, o RNA transportador, tá? Através de uma enzima que vai ler as 3 primeiras bases, UAC. UAC é o anticódon, que vai corresponder a um aminoácido específico, que o RNA transportador vai lá buscar e depois vai trazer para se juntar. Então aqui, ó, nós temos um aminoácido. A próxima trinca vai ser outro aminoácido. A próxima trinca vai ser outro aminoácido. A junção desses aminoácidos vai formar uma proteína. Lembra que eu falei que uma proteína é formada por vários aminoácidos? Então tá aqui, ó. Então, outro detalhe que você tem que saber. As trincas que estão na fita de RNA são chamadas de códon. E as bases nitrogenadas que vão dar origem aos aminoácidos, que vão codificar os aminoácidos, são chamadas de anticódon. Então, o anticódon vai se ligar ao seu códon específico. E olha aqui os 3 tipos de RNA. Ah, achou que não fosse ter, né? Aqui, ó. RNA mensageiro é formado após a separação das fitas de DNA pela enzima RNA polimerase no processo de transcrição. Ele é formado no núcleo da célula e leva as informações obtidas para o citoplasma para orientar os aminoácidos na fabricação de proteínas. O RNA transportador, ele simplesmente transporta esses aminoácidos que o RNA mensageiro solicitou. E o RNA ribossômico, que fica dentro do ribossomo, que é uma organela celular, ele orienta tanto o RNA mensageiro quanto o transportador para aí sim fabricar a proteína que o DNA mandou lá no início no processo de duplicação, tá? E olha, algumas enzimas que são importantes nesse processo de replicação do DNA. A gente tem a chamada DNA helicase, que é uma enzima que reconhece a origem da replicação e desenrola, tá? Lembrando que a fita de DNA, ela é comprimida e enrolada. Ela precisa ser esticada e desenrolada, tá? Então isso quem faz é a DNA helicase. Depois nós temos a DNA polimerase, que ela estica e catalisa as informações para que isso aconteça. Depois nós temos a DNA primase, é uma enzima que sintetiza pequenos primers, pequenos pedaços, que vão iniciar a cadeia atrasada. Esse primer de RNA será mais tarde removido
pela DNA polimerase. Opa, vai remover um pedaço da fita? Mas vai poder ficar ali um buraco? Como é que vai fazer isso? Uma fita interrompida? Ah, como é que isso vai ser resolvido? Através de uma enzima chamada DNA ligase. Essa DNA, ela vai unir esses fragmentos, esses pedaços que foram recortados, para continuar, para ter uma fita contínua. E olha que interessante, esses pedaços, esses primers que são recortados e retirados, são chamados de fragmentos de Okazaki. São pequenos fragmentos produzidos durante a duplicação da fita, tá? Que depois serão unidos novamente pelo processo, ok? Esses pequenos pedaços de DNA que aparecem transitoriamente durante a síntese da cadeia foram denominados fragmentos de Okazaki. Okazaki foi o estudioso que descobriu, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Claro que isso é um conhecimento básico para a gente poder entender esses três processos. Lembrando que a duplicação ocorre no núcleo, tá? Não se esqueçam disso. E o processo de formação de proteína acontece no citoplasma da célula, ok? Se ficou algum detalhe, se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo que com certeza você vai tirar a sua dúvida, tá? E qualquer outra dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo.